Você. Deixa comigo, Lu. Atenção que é agora. Voltamos a falar, agora dessa vez ao vivo, sobre a explosão lá em Maracanaú. A repórter Natália Campos já está no local, na rua que foi atingida pela explosão de dinamites. Nath, como é que está a situação neste exato momento? Conta tudo. Olha, Miguel, tá complicado aqui hoje para os moradores da Rua 6, aqui em Maracanaú, viu? Uma situação bem difícil, muitos transtornos foram causados aí depois dessa explosão, não só aqui na rua, é claro, como a gente pode ver, ó, a rua tá toda esburacada, choveu, então tem muita lama, os buracos, os moradores ficaram presos em casa praticamente, não podem sair, carros não passam por aqui, quem tem carro na garagem ficou na garagem, não tem como sair, não tem como chegar em casa. Uma situação bem difícil para quem mora aqui nessa rua, mas alguns moradores dessa rua, Miguel, tiveram um problema ainda maior. É que dentro das casas a situação também ficou difícil. Eu vou pedir para o Claudiano mostrar um pouco mais ali na frente. A gente não pode passar aqui por essa área por causa dos equipamentos, né, do trator que está aqui retirando parte do entulho que ficou ali no meio da via. Mas aquela casa branca ali ao lado da amarela, ela teve o portão da frente, o portão principal, praticamente destruído. O portão ficou completamente comprometido ali, destruído. Algumas residências aqui da rua tiveram também os telhados, né, da garagem, o telhado do quintal, desabou, as telhas foram para o chão. Os moradores estão bem assustados com tudo isso. Muitas casas rachadas. O Jaziel, por pouco, né, Jaziel, não viveu essa situação. Jaziel mora aqui nessa casa marrom de número 108, né, Jaziel? E a sua casa não ficou rachada, só algumas telhas no chão, é isso? Isso. Exatamente. No momento eu estava dentro de casa, né? A orientação que passaram foi para não sair de casa. Olha o perigo aí que tá. E assim, a gente achou que ia ser tudo normal, que ia correr tudo bem. Porém, acabou acontecendo isso daí, né? Como eu tinha dito, na primeira bomba tudo ok, na segunda bomba tudo ok, porém quando foi na terceira bomba, explodiu tudo, o portão da casa quebrou, um senhor que mora ali, né, na outra casa, inclusive o teto dele desabou, tem nas filmagens também, inclusive ele foi ferido, né? Tá com o braço aqui ferido e a esposa dele veio hoje aqui também para ver como é que tá, né, a situação da casa. Esse espaço aqui que tem uma piscina, né, foi totalmente comprometido, o espaço, a parede, tudo. Ô, Jaziel, então tem algumas residências que estão interditadas, os moradores Isso. precisaram sair de suas casas, é isso? Só que a Defesa Civil veio aqui na rua, parou bem ali, tirou umas fotos e foi embora. Não interditou casa, nada. A interdição foi feita pelos próprios moradores que Não se sentiram seguros. com medo foram para outras casas, né? Então, olha só que difícil, né, Miguel, para os moradores aqui. Eles mesmos não estão se sentindo seguros de ficar nas suas casas, porque algumas residências ficaram bem comprometidas. Como o Jaziel disse, a Defesa Civil esteve aqui, mas não interditou o local, e essa interdição foi feita pelos próprios moradores que não se sentem seguros. A rua está completamente destruída, Miguel, por toda parte. A gente estava lá do outro lado também, mas lá do outro lado a situação é tão difícil que a gente não conseguiu nem gravar lá. E veio para cá para encontrar o Jaziel, mostrar a realidade aqui dessas casas, mostrar que a empresa responsável pela obra já está fazendo essa retirada aqui do material. Agora, Jaziel, foi um grande susto, né, no momento? Sim. Outra coisa, a gente estava aqui, ligamos para o 90, nós ligamos para o 90, né? E foi informado que nenhuma viatura estava vindo para o local depois que ocorreu, né, a explosão. E aí, o 90, Polícia Ambiental, Defesa Civil só veio chegar aqui depois de 3 horas, ou foi 2 horas ou 3 horas da explosão, né? E aí, o que aconteceu foi que a empresa fez a explosão sem nenhum órgão, autoridade, sem nenhuma autoridade presente. Simplesmente quem explodiu foi os funcionários da empresa e só. Situação difícil. A gente tem aqui um outro morador que está aqui para falar com a gente. Ele é morador da casa lá do portão que foi destruído, é isso? O senhor mora naquela casa branquinha ali? Correto, eu moro naquela casa branca, né, que ela fica mais ou menos no meio, né, onde foi a explosão.
E isso foi uma coisa assim, surpreendente, né? Eu estava trabalhando em outro bairro e de lá de onde eu estava, se ouviu 3 explosões, no caso, né? E minha esposa estava só em casa com meus filhos pequenos. Por sorte, eles estavam dormindo na sala, não estavam brincando na garagem, porque uma Podiam pedra... ter se machucado, né? Isso, uma pedra quase tamanho de um pneu, né? Ela afundou meu portão. Se a grande estivesse na garagem pelo lado de dentro, teria sido atingido, né? Tem como a gente ir lá na sua casa? O senhor acha que dá pra gente mostrar tem como pertinho? ver. Na parte de cima também dá pra ver, tem uma visão mais ampla. A gente vai por ali, por aquela calçada? Podemos ir. Vamos lá, Claudiano, mostrar a casa dele de perto. Como ficou essa situação? Bem difícil. Vou chamar o senhor aqui para ir na frente. Só o trator passar aqui, a gente vai mostrar como é que tá a casa dele lá. Porque, como ele disse, por muito pouco, os filhos não estavam brincando, né? E não foram aí atingidos por essa pedra, né? Que corretamente, acabou destruindo seu portão. Vamos atravessar isso, corretamente. aqui. Aí danificou, estou sem água, estou sem luz, né? E o portão todo danificado, a estrutura, né? Do muro. Mas o senhor e a sua família dormiram aqui hoje? De ontem pra Temos hoje? que dormir aqui, porque não tinha tinha como pra deixar onde a casa ir, né? só também, né? Se torna perigoso devido a algum Mas assalto, com medo, alguma né, coisa, do que pudesse acontecer durante a madrugada? Também um pouco, também com medo, receio também, né? É dormindo e acordando, né? Sempre dá Foi uma só o olhadinha. portão ou também alguma parte da casa, parede, teto, rachou? O chão está levantado, a entrada, você vê que está bem, um declive enorme, né? O senhor está com a chave da casa aí Estou. para mostrar pra gente? Ele vai abrir aqui a casa, Miguel, para mostrar pra gente essa situação. Olha só, o portão foi completamente destruído e, como ele disse, se as crianças estivessem brincando aqui na garagem, a situação seria bem pior. A calçada também ficou toda rachada. Olha só aqui, o portão afundado, muita lama dentro da casa aqui dele. Uma situação complicada para essa família. Um grande susto, né, Porque pro senhor? algumas pedras estão aqui ainda, menores, né? Outras já foram retiradas, porque aqui ficou cheio de... Depois eles retiraram tudo com pá. Porque já foi feita, Miguel, aqui uma a limpeza. Mas isso aqui Mas aqui estava tava pior cheio. ainda. Muitas pedras, O muita carro lama. estava mais pra frente, O carro estava mais na frente, então isso aqui tudo ficou numa situação bem difícil. Os moradores mesmo também já fizeram uma limpeza. Vou chamar aqui o Claudiano para a gente mostrar um pouquinho aquela estrutura ali, olha. O teto, né, dessa parte aqui da frente dessa casa caiu. Imagina só o susto para quem estava em casa no momento. Olha só a altura aqui dos entulhos. Tomando conta esse aí na realmente frente aí é um espaço, de toda né? a rua. Que eles Aqui na alugam. frente é um espaço de festas, né? Totalmente Que também ficou inutilizado. comprometido. Olha a rachadura aqui, bem no meio, nesse muro, né? Nessa parede principal. Uma situação bem difícil, viu, Miguel, aqui para os moradores. A empresa responsável pela obra diz que vai arcar com todos os prejuízos, mas ainda não explicou muito bem o que aconteceu, né? Se foi um erro de cálculo, o que aconteceu. Essa explicação ainda não foi feita, né, para você. Não, ainda não chegaram até nós para dar detalhes assim do que teria feito em relação às casas, né? Estão limpando, né, dizendo que vai ser averiguado com a empresa, né? Pelo que o vereador falou, a empresa seria responsável de início, né, para sarcir as casas, né? Mas até então estão aguardando, né, chegar até a nós e dar detalhes maiores, né? Obrigada pelas informações. Agora, isso, Miguel. Natália, A Prefeitura pergunta de para esse Maracanã morador se a garantiu. Defesa Civil já compareceu hoje, menos de 24 horas após a explosão dessas dinamites. A Defesa Civil está prestando o suporte necessário, fazendo a vistoria desses imóveis. Como é que os moradores estão se sentindo neste exato momento diante da situação? Olha, Miguel, o morador que a gente falou antes disse exatamente isso, que a Defesa Civil só veio uma vez aqui ontem e disse que tirou umas fotos e foi embora, né? Não deu nenhuma explicação para os moradores. A sua esposa ligou e aí, qual foi a segunda resposta? Assim, não estava no momento, né? Chega aí, Rosa, por gentileza. Ela que ligou, senão acho que não teria vindo, né? A não ser que outra pessoa ligasse. Mas até então, quando ela ligou, eles vieram. Mas só vieram uma vez, não vieram de uma novo. vez também, não demorou muito, né? Então nós estamos nessa situação, uma situação difícil, tá entendendo? Temos que, todas as noites agora, vamos ficar acordados, vigiando a casa, porque o portão está aberto, né? Aqui minha esposa aqui, né? Ela pode falar em relação à Defesa Civil, né? Que foi ela que ligou.
Pois é, a esposa dele ligou, Miguel, para a Defesa Civil. A Defesa Civil esteve aqui, mas não deu nenhuma explicação para vocês, né? Não, na hora do ocorrido, né, aconteceu que não tinha nem dado nenhuma ligação, né, ninguém ligaram, né, e já tinha passado mais de 2 horas, 3 horas que já tinha ocorrido isso. Eu pensava que até mesmo o engenheiro ou alguém da obra tivesse já acionado a defesa, mas ainda não tinha. E a senhora que tomou essa iniciativa de ligar, né? Liguei. Aí eles passaram por aqui, aí eu até chamei ele, aí ele falou assim, não, isso daí a gente já tá resolvendo, que hoje poderia passar aqui para poder fazer uma vistoria, né? Mas primeiro até agora ainda não vieram. Não vieram, aí disseram que primeiro vão limpar isso daqui, vão tirar tudo, para depois eles verem como é que ficou a situação das casas. Somente isso. Muito obrigada. Né? Situação complicada, Miguel, aqui para os moradores. Complicadíssima. A Defesa Civil ficou de vir hoje e até agora ainda não veio. Então quer dizer que os moradores dormiram sobre o risco. É isso mesmo, Natália Campos? As pessoas não sabem neste exato momento a situação das edificações, dos imóveis, ninguém sabe se uma casa pode cair ou não, tem gente que não tem para onde ir e teve que dormir sobre esse medo. É isso que você explicou para a gente agora há pouco, conversando com a população, nada de Defesa Civil. Então conta para a gente a situação desses moradores diante desse medo, porque ninguém sabe se as estruturas foram danificadas, se as casas podem cair ou não, ninguém sabe de nada. A falta de informação está imperando nessa rua em Maracanaú depois dessas explosões? Está, Miguel, porque assim, os moradores não sabem ao certo se a estrutura foi de fato comprometida, né? A gente vê muitas rachaduras, principalmente nessas duas residências aqui da frente, né? Que o teto ficou ali, parte desabou, outras que o telhado foi ao chão. Essa aqui que é um espaço de festas, né, que é alugado para eventos, teve parte do muro aí rachado, uma rachadura do alto até embaixo. Então, assim, as estruturas aparentemente estão comprometidas. O que os moradores queriam era um laudo mesmo da Defesa Civil, de pessoas competentes para explicar aqui para eles se eles estão numa situação segura ou não. Mas, de qualquer forma, Miguel, a gente já vê aqui uma situação complicada para os moradores, principalmente para a família aqui dessa casa, porque o deles, Miguel, o que foi destruído foi o portão de entrada da casa. Então, eles passaram a madrugada vigiando a entrada da casa, não dormiram, porque tem medo da casa ser invadida também, sem falar da energia. Eles estão sem energia, é isso? Fiquei sabendo agora, estão sem energia, sem água. Uma situação, Miguel, muito complicada para esses moradores que pedem aí que a Defesa Civil venha logo, venha o quanto antes, para que eles se sintam pelo menos mais seguros, se vão ficar aqui na casa ou não, se precisam deixar as residências. Tá difícil, Miguel. Agora, Nath, é preciso a Defesa Civil de Maracanaú e fazer uma intervenção, porque a situação é crítica, os moradores estão assustados, ninguém sabe se dorme dentro da residência, o medo do teto cair é evidente, a gente acompanha nas imagens, diante da gravidade, os imóveis foram atingidos e a gente percebe também que falta também uma fiscalização do CREA. Cadê o CREA para fiscalizar essa obra, para garantir a segurança desses moradores? Alô, Prefeitura de Maracanaú, a população pede ajuda, clama por ajuda nessa rua que foi atingida durante essa obra de drenagem. Os explosivos ontem tomaram conta dessa rua para a retirada de uma rocha e os moradores acordaram hoje mais uma vez num cenário de indefinição. A gente já passou das 8 horas da manhã e nada da Defesa Civil comparecer ao local, nada de técnicos do CREA. A empresa diz que vai arcar com todos os prejuízos, a Prefeitura diz que vai garantir o suporte às vítimas, mas não é isso que a gente está vendo neste exato momento. Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, os moradores convivendo com esse impasse, dormindo dentro dessas residências que não foram vistoriadas nem pela Defesa Civil e nem pela empresa responsável por essa obra. A obra continua sendo tocada normalmente, como você percebe, nesse cenário de destruição. Então, a obra continua, a população fica sem saber o que vai fazer. A repórter Natália Campos entrou agora há pouco dentro de uma residência, conversou com esses moradores. O cenário é de destruição, calçadas danificadas, portões destruídos, paredes rachadas, teto caindo. Essa é a situação para quem mora nessa rua em Maracanaú.
lá no bairro Cágado. Situação semelhante em outra rua. Nath, inclusive, nas outras ruas, tiveram também destruições de casas? Conta pra gente. Não, Miguel, nas outras ruas não. A gente não recebeu nenhuma reclamação aqui dos moradores. Eu passei nas duas ruas aqui, do lado esquerdo e do lado direito. Nessas outras ruas a situação está normalizada. Os moradores ficaram assustados com o barulho e tudo, mas não aconteceu nada grave nessas outras ruas, né, nas residências dessas outras ruas. O grande problema foi mesmo aqui na Rua 6. A gente percebe ali na frente, Miguel, que os profissionais da Enel, né, estão tentando restabelecer a energia aqui da rua, já que os moradores estão sem energia elétrica, sem água e sem conseguir acessar as casas, ó, porque como eu falei no comecinho desse ao vivo, alguns moradores estavam com os carros, né, com os veículos que são utilizados para trabalhar todos os dias nas garagens e agora eles não conseguem tirar os carros da garagem, estão realmente presos, ilhados em casa. Nesse outro galpão aqui, ó, também que teve parte da estrutura destruída, a gente vê o pessoal tentando retornar aí para o trabalho, tentando voltar à rotina, mas realmente, Miguel, uma situação muito delicada para esses moradores, né, que estão agora sem saber o que fazer. A Defesa Civil ainda não veio hoje pela manhã para dizer o que vai acontecer. Nós chegamos aqui, também não encontramos o Conselho Regional de Engenharia, não encontramos nenhum órgão competente, nem mesmo funcionários da Prefeitura para orientar aqui os moradores, né, para falar alguma coisa, apenas a empresa responsável pela obra que continua aqui os trabalhos. Miguel? Obrigado, Nath, pelas informações.